você? Espero que sim. Seja bem-vindo aqui ao canal Sociedade Malta, um canal direto do Nordeste, para a gente falar sobre o nosso Vascão. E no vídeo de hoje a gente vai trazer tudo que envolve o mercado da bola, citando o Vasco, né? Fagner, Souza, Allan Kardec. A gente vai falar sobre tudo isso aí, quem de fato vem, quem não vem, né? A gente vai falar também sobre todo o preparativo do Vasco para o duelo dessa primeira partida de ida contra o Botafogo pela Copa do Brasil. Mas antes de tudo, corre aí, deixa seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para que o YouTube te informe sempre que surgir vídeo novo aqui no canal, e também compartilha, traz a galera vascaína para cá para curtir o nosso conteúdo. Bacana? Falando logo aí do que interessa, mercado da bola. Tem muita gente falando sobre o lateral direito Fagner do Corinthians, né? Falando que pode vir o Fagner para o Vasco, mas a situação real é a seguinte, né? O jogador teve aí nos últimos dias, né, uma situação delicada com a torcida. O jogador que vive uma situação conturbada junto com o elenco do Corinthians por estar passando por um momento difícil ali, né, 2 derrotas seguidas, e depois do jogo contra o Palmeiras, o jogador que acabou sendo expulso, teve ali, né, de fato, o seu filho Henrique ameaçado. O jogador chegou a se pronunciar em rede social, né, e realmente uma declaração em seu Instagram, né. Momentos depois do clássico, o torcedor teria culpado ali o lateral direito pela derrota, informa que a casa da família do atleta será invadida, né? Além disso, deixou no ar, né, que algo poderia acontecer com o Fagner, e se estivesse em sua residência, né? E aí a esposa do jogador chegou a divulgar mensagens recebidas, chegou a divulgar no Instagram também alguns pontos aí. E o jogador chegou a se pronunciar de forma indignada, né, por conta dessas ameaças a seu filho, né? E que iria futuramente, aí, se a coisa persistisse, iria realmente até o fim, né? Ele chegou a se pronunciar de forma que teria ficado indignado como pai que o seu filho de 10 anos esteja sendo atacado por causa da profissão dele, e que pede que respeitem seus filhos, né? Uma criança tem que ser tratada como criança e não ser obrigada a esse tipo de mensagem absurda, né? E só uma coisa próxima, e só mais uma coisa, né? Da próxima vez ele tomará as medidas legais, que tenha sido a última, para que, porque senão ele vai até o fim, né? Fala o Fagner no seu Instagram, né? E de acordo com o que foi apurado aí pelos torcedores.com, né, a ameaça acabou ficando apenas no mundo virtual. Tanto Fagner quanto a sua família não tiveram nenhum problema no dia do clássico ou nos dias seguintes. Então, essa é a informação dada aí, né? O jogador estaria realmente repensando essa situação do Corinthians, mas aí muita gente acaba relacionando o Fagner ao Vasco, pelo passado que o jogador teve no Vasco da Gama. Foi campeão na Copa do Brasil ali pelo Vasco em 2011, né, um timaço que o Vasco tinha à época. E todo esse passado recente, né, do Fagner pelo Vasco realmente nos faz pensar numa possibilidade, mas essa possibilidade é muito remota. Primeiro que o Fagner tem contrato com o Corinthians até o ano de 2022, né? O Fagner também é um dos salários mais altos do Corinthians. Ele e o Cássio recebem ali o teto máximo do Corinthians, algo em torno de R$700 mil, coisa que o Vasco hoje não conseguiria pagar. Então a gente tem que realmente pisar no chão e entender que a nossa realidade é essa. A gente tem carência realmente na lateral direita. No jogo contra o Botafogo e outros jogos também a gente viu, né, principalmente no segundo tempo, o quanto a nossa lateral direita carece muito de um lateral que tenha o poder de marcação, que saiba se comportar defensivamente. E o Fagner cairia sim como uma luva nessa lateral direita do Vasco, principalmente no setor defensivo. Jogador muito firme, joga muito bem ali no setor de marcação pelo lado direito, e cairia muito bem no Vasco, né, nessa função. Mas enfim, primeiro que tem contrato, segundo que parece que está ambientado em São Paulo, né? A não ser por essa questão das ameaças, que poderia ser um fator de risco muito grande. Ele poderia mudar, né, trocar de casa, voltar ao Rio de Janeiro. Mas a questão salarial deveria ser reduzida bem ao máximo aí, né? O Vasco que tem reduzido, inclusive, salários aí, reduziu do Bruno César, né? Abriu um espaço na folha com a questão do Guarim, mas acho que o Vasco não tem condições de subir aí até R$700 mil para pagar um salário desse ao Fagner, né? Vamos falar de outros jogadores. Vamos falar aí da situação do Allan Kardec, né? O Allan Kardec, que é jovem, né, criado pelo Vasco na base, né? Ele teria aí, né, dado uma entrevista, né, ao Lance, falando sobre essa situação e a vontade de jogar no Vasco, né? O jogador ali
vem sempre sendo especulado pela torcida, né? E recentemente, ao Diário Lance, o artilheiro que está atualmente vestindo a camisa de um clube chinês, revelou que vem acompanhando o Vasco aí, né? Sempre que pode ele vem acompanhando, né? Mas os horários são totalmente diferentes, né? Se comparado ao Brasil, mas elogiou bastante o trabalho do técnico Ramon Menezes, né? E aí ele enfatiza, né, que estaria aí disposto futuramente, né, a voltar ao Vasco. Ele falou que sempre acompanha os jogos quando dá, pois devido ao fuso é um pouco mais complicado, mas acompanha sempre as notícias, né? Tenta ver os melhores momentos das partidas em que o Vasco atua e sabe que o Vasco está fazendo um grande início de Brasileirão. O Ramon foi um excelente jogador e está mostrando também que é um grande treinador. E o Vasco tem sempre que pensar em grandes títulos. Isso é o que representa um clube do tamanho do Vasco, disse o artilheiro aí ao Diário Lance, né? Ainda durante a entrevista, o centroavante demonstrou mais uma vez o carinho pelo clube de São Januário e ressaltou que vestir a camisa vascaína é uma vontade para um futuro, né? Sem especificar de fato quanto seria exatamente. O contrato do jogador, que já tem 31 anos com o time chinês, esse contrato vai até dezembro de 2022 e não existe um plano, pelo menos no momento, para que haja uma mudança de clube, né? O Vasco que teria que fazer uma operação financeira gigantesca para trazer um jogador, né, que está com um contrato vigente e também tem altos salários, né? O jogador que está lá num clube chinês, um mercado que paga muito bem seus atletas, o Vasco teria que fazer uma operação gigantesca aí para trazer esse tipo de jogador. Mas a minha opinião como torcedor é que nós vascaínos, né, a gente acaba misturando as coisas. A gente acha que o jogador, por ser formado na base do Vasco, ele tem que ter eterna gratidão e vir para cá. Galera, o mercado não funciona assim, né? Esses jogadores têm que parar com essas declarações assim, de ficar, né, tentando alimentar a torcida de que a qualquer momento vai vir para o Vasco, né? Então, a gente já viu isso com vários atletas. Inclusive, a gente vai falar de mais um aqui, que recentemente assinou um contrato quando falava em rede social sobre Vasco. Então, a percepção que a gente tem é que eles tentam manter sempre as portas abertas, né? E a torcida ali, né, tentando aclamar, tentando chamar realmente, né, querendo a situação para que de fato quando ela aconteça o cenário esteja tudo preparado. Mas a real situação é que nenhum desses atletas aí especulado que tem mercado fora virá, né, ainda mais com certa idade. O Allan Kardec tem 31 anos, é capaz desse jogador querer vir para o Vasco quando tiver com 34, com 35, já no final de carreira, realmente para só retribuir o carinho da torcida e ponto final, né? Outro jogador que se encaixa em tudo que eu estou falando é o atacante, é o meio-campista Souza, né? O volante Souza, que também é cria da base do Vasco. Recentemente aí, né, acabou falando em rede social que o Vasco realmente, que pretendia realmente voltar ao Vasco, ele que tem um projeto ali com o Coutinho, com outros atletas, para que eles se unam e possam vir ao Vasco. Mas esse projeto aí realmente deve ficar bem mais para frente, porque o jogador acertou ali com o Besiktas por 3 temporadas e vai voltar a jogar no futebol turco, né? O volante trocou aí a Arábia Saudita pela Turquia neste final de semana, né? E aí o nosso sonho de consumo, né, que realmente é ter o Souza de volta, né, realmente vai ter que aguardar. O atleta é o novo reforço do Besiktas, né? O jogador que estava na Arábia Saudita vai para a segunda passagem no futebol turco, onde já defendeu inclusive o Fenerbahçe, né, de 2015 até 2019, né? Jogador que foi revelado aí pelo Vasco, né? Ele costuma sempre falar do Vasco nas redes sociais sobre uma possibilidade de retorno, mas de fato, né, o atleta garante que vai atuar mais uma vez pelo Vasco na carreira em breve, né? A gente fica aí esperando, porque em breve realmente deve demorar um bocado, né? Porque a gente está falando de 3 anos de contrato, a gente está em 2020, né? A não ser que aconteça uma situação específica que o jogador venha a conseguir, né, se livrar do contrato por alguma razão e venha antes desse prazo, né? Aí realmente fica mais difícil a gente pensar nessa situação. Ou talvez ele viria por um tratamento de lesão, como aconteceu recentemente, em que ele esteve em São Januário, em nossos alojamentos, para tratar de lesão, e aí ele consiga, né, realmente
se desvencilhar de um contrato com o Besiktas, ou então a gente vai ter que aguardar até 2023, né? Ou seja, daqui a 3 anos, e aí o jogador já vai estar com uma certa idade, né? E aí vai estar em final de carreira também, e aí já não é mais, talvez já não seja até mais, né? Tão esperado aí pela torcida. Então, essa é a situação, né? O jogador também tem 31 anos, né? E aí, daqui a 3 anos vai ter aí os seus 34 anos, e a gente espera que, né, isso tudo seja entendido pela torcida. Uma coisa é a gente querer que esses jogadores venham, outra coisa é eles terem mercado lá fora para ganhar bem, né, e abrir mão disso tudo para vir para o Vasco para ter um salário limitado, né? Então, essas são as informações em relação ao mercado da bola, e a gente vai falar agora sobre tudo o que envolve a situação entre Botafogo e Vasco, a primeira partida pela Copa do Brasil amanhã, dia 17/9, né, às 19 horas no Engenhão. Vasco e Botafogo voltam a se enfrentar, e o Vasco tem algumas mudanças aí, né, em relação ao time que enfrentou o Botafogo na última partida pelo Brasileirão, em que a gente ganhou de 3-2, né? O Bola FIP traz a informação aí de que o técnico Ramon não vai ter o Ricardo Graça, né, que está se recuperando aí de uma lesão na coxa direita, ele que saiu ali substituído ali no segundo tempo, né, para a entrada do Miranda, né, e aí o jogador está fora e vai dar lugar justamente ao Miranda nessa partida. O Ricardo Graça não foi a campo nesta semana e não se recuperou das dores, o que fizeram deixar o campo naquela ocasião ainda com 6 minutos do segundo tempo no jogo contra o Botafogo, né. Além disso, além do Miranda, que vai entrar no time, outros jogadores serão mantidos, né? A tendência é que o técnico Ramon mantenha aí, né, a presença de Marco Júnior, né? Deve ser mantido aí, mesmo tendo como opção o Bruno Gomes, que já vai estar à disposição do técnico Ramon, né? E outro jogador que agradou e deve ser mantido no time é o Ribamar, né? Que cumpriu muito bem ali, com muita disposição física, né? Até fez gol na partida e uma boa presença diária, principalmente em bolas defensivas, né? E participação também no aspecto ofensivo. É outro que provavelmente deve ser mantido no time e deve começar como titular do Vasco da Gama. Então, o provável time que deve entrar em campo é o Fernando Miguel no gol, né? O Miranda na zaga junto com o Castan, Henrique pela esquerda. Temos também ali no meio o Bastos, né? Que parece-me que ninguém consegue tomar o lugar do Bastos no time. O Bastos vai a campo junto ali com o Marco Júnior e o Benítez, e na frente o Ribamar deve fazer a ponta direita junto com o Germancano, nosso artilheiro ali centralizado, e o Thales pela esquerda, né? A nossa opinião do canal é que para esse duelo contra o Botafogo, eu iria ali com, apesar da boa partida do Ribamar, eu iria com o Catatal, que para mim jogou bem melhor, né? E iria também ali com o Bruno Gomes fazendo a volância ali pelo meio, né? Então o time do Vasco tem essa composição e realmente o Vasco deve ir a campo ali com esse time titular provável, né? Eu iria ali com o Marco Júnior e o Bruno Gomes, né? E sacaria o Felipe Bastos pelo futebol que vem apresentando nos últimos jogos, muito burocrático, andando em campo. Então essa seria a minha formação. O Botafogo deve ter aí surpresa, a gente deve ter algumas mudanças no time do Botafogo. O próprio Calu deve ser o atacante que vai fazer ali aquele lado esquerdo do Botafogo, né? Contra o Vasco foi muito bem nas disputas contra o Pikachu pela esquerda, né? Ali o Pikachu defendendo pelo lado direito do Vasco, e aí alguns gols saíram justamente daquele lado ali, né? O Botafogo no segundo tempo fez muitas jogadas por ali, e deve ser o caminho que o Autuori deve escolher para essa partida, né? O Botafogo que não vai ter aí a confirmação do Luiz Henrique, deve ser desfalque nessa primeira partida contra o Vasco. Então essa partida vai ser transmitida, né, por canal fechado, e a expectativa é que realmente a gente consiga acompanhar aí pelo Sport TV, né, e de repente às 19 horas o Vasco possa fazer um resultado favorável e ir para a segunda partida em São Januário com um resultado já confortável para que a gente possa passar de fase na Copa do Brasil.
Essas foram as informações de hoje, a nossa opinião. Se você gostou, deixa aí nos comentários, deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações para que o YouTube possa sempre te enviar os vídeos assim que surgirem novidades aqui no canal, beleza? Fica com Deus, tudo de bom e até mais.